boa tarde. Uma alegria muito grande, Duda, poder estar aqui novamente. Um abraço a toda a produção, um abraço ao Samuel, um abraço, feliz de estar aqui. Bom, eu estava ansioso pela sua presença, viu? E com tudo isso, onde Brasília está transformada numa verdadeira delegacia de polícia, que foi até uma palavra sua lá atrás, às vezes eu lamento, falo que o Arnaldo sempre trazia todas as novidades de Brasília. Agora, como secretário de Estado, talvez não deve ter, mas hoje nós vamos explorar o Arnaldo demais aqui, até para informação própria. Mas antes de entrarmos em Brasília, porque a hora que entrar, eu tenho certeza que o telespectador não vai deixar a gente sair disso. E nós somos apaixonados por isso, né, claro. Vamos falar da até porque, né? Somos apaixonados porque isso determina a vida de todos, né? Claro. Como é que está seu trabalho na secretaria? Estou muito feliz lá, viu, Dudu? Estou muito contente com a secretaria. Trouxe para você aqui um boletinzinho que nós temos, contando aí das atividades aí. As pessoas que me permitam aqui fazer uma propaganda, claro. Aqueles que se interessarem em mandar aqui, ou através do programa, ou lá para a própria secretaria, o seu e-mail, nós estamos semanalmente enviando aí uma prestação de contas da secretaria. Fui também, devo dividir com você essa alegria, os secretários da Agricultura se reuniram. Nós tivemos já 3 reuniões de secretários da Agricultura. E na segunda, eu acabei sendo eleito presidente. Eu sou presidente do Conselho Nacional de Secretários da Agricultura. Nessa condição, eu acabei organizando uma reunião de todos os secretários da Agricultura com a ministra Cátia Abreu. Levei o governador Alckmin para dialogar com a ministra Cátia Abreu. Então, nós estamos ali acabando indo em Brasília de vez em quando, por conta dessas atividades aí do Conselho Nacional de Secretários da Agricultura. E na Secretaria da Agricultura, 3 grandes desafios que nós estamos ali tentando priorizar na ação. Primeiro, a necessidade de diminuir a distância que ainda existe entre a pesquisa, o conhecimento e o produtor rural, particularmente o pequeno agricultor e o agricultor familiar. Né? Nós temos experiências maravilhosas, novos cultivares, novas formas de você conseguir fazer gestão das pragas que acontecem. Ontem, por exemplo, eu estava lá na secretaria contando esses casos que fazem toda a diferença, né? E tinha produtores de orquídea que têm uma presença muito forte de pragas. As orquídeas têm que se cuidar. No caso, é o ácaro rajado. Estou aprendendo essas coisas, viu? Então, ali já tinha 1 pesticida, 2. Na medida que você vai aplicando o pesticida, o ácaro vai aumentando a resistência dele. É verdade. E, de repente, a nossa pesquisa indicou um outro inseto, tá certo? Que era exatamente predador do ácaro e começaram a fazer a gestão. Então, um controle biológico de uma praga, fazendo com que, diminuindo o emprego do pesticida, fazendo com que isso signifique uma diminuição de custo, agregou valor de uma forma extraordinária. Nós temos um programa que aí, eu falei, primeiro, diminuir a distância da pesquisa do conhecimento com o produtor. Segundo, apoiar o pequeno produtor. Lançamos aqui na Agrifam, semana passada em Lençóis Paulista, uma nova rodada do programa de microbacias. Mas te contar uma coisa que é muito próxima aqui da região. Por exemplo, nós temos aqui aldeias indígenas. Verdade. Uma delas, nós temos 3 etnias indígenas aqui na região. Caigangue, nós temos os Guaranis e nós temos os Terena. Então, falar da experiência com o pessoal de Terena em Avaí. O governador foi lá, o Alckmin. Muita gente não sabe disso. E nós fomos lá, tá certo? Nós conseguimos organizar uma ação muito dedicada. Lá era o João Almeida Prado, um engenheiro agrônomo de carreira nosso, que se dedicou muito a isso. Eu faço questão de mencioná-lo, porque fez um trabalho maravilhoso. Resumo da ópera, porque senão eu vou ficar extensivo aqui, Duda. Os indígenas das aldeias Terena passaram a plantar mandioca de uma forma organizada. E fizeram isso com muita alegria, porque a nação terena é das nações indígenas a mais voltada à agricultura. Outros são de pesca, outros são de caça, outros são de construção. Essa é exatamente voltada à agricultura. Mandioca. Nós financiamos um equipamento, eles recolhem a mandioca, seccionam, embalam a mandioca, cortam, limpam. Também, resumo,
Sabe quanto que eles fazem de mandioca por dia, a aldeia terena, aqui em Avaí? 4,5 toneladas de mandioca por dia. É isso que nós conseguimos produzir lá. Vende para a fábrica de farinha ali, né? Vende eles têm um acordo feito com a cooperativa que comercializa para eles, que é a cooperativa de Ubirajara. A cooperativa agrícola comprou toda a produção deles e é quem comercializa para fazer isso. Então são exemplos assim que nós estamos fazendo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é um programa grande de defesa animal e vegetal que nós estamos fazendo no estado de São Paulo. Uma questão muito imediata, estou gastando uma boa parte do tempo nisso, é cuidar da nossa avicultura. Nós temos polos avícolas importantes aqui em Bauru, na região, em todo lugar que a nossa TV prevê essa referência importante. A avicultura está crescendo. A influenza aviária, Duda, voltou lá nos Estados Unidos. Nesse primeiro semestre, que era o inverno lá, que agora acabou em junho e entramos num período mais ou menos, 222 focos, 48 milhões de aves tiveram que ser sacrificadas nos Estados Unidos. Então nós estamos fazendo de tudo para não entrar aqui, até porque se abriu um mercado exportador para o Brasil. Os Estados Unidos não conseguem suprir. Então estamos fazendo um esforço grande nessa área de defesa. Está sendo muito bom. Bom, já ouvimos o secretário da Agricultura. Agora eu quero conversar com o experiente político Arnaldo Jardim, que já foi mais de uma vez secretário, diretor, deputado federal em várias legislaturas e hoje é nosso secretário. Arnaldo, com toda a tarimba que você tem, você imaginava que o rombo era desse tamanho? Não tinha a menor ideia. Me surpreendi muito, primeiro com o tamanho do rombo da corrupção, né? Uma situação muito grave, né? Produzindo todos esses efeitos econômicos, mas mais acentuadamente do ponto de vista ético, moral, desconstruindo valores, tudo isso que aconteceu, né? Me surpreendi também, Duda, com o buraco do descontrole da economia. De uma forma ou de outra, o governo conseguiu mascarar isso durante muito tempo. Né? Embora os números deles eram diferentes, a gente sabia que o Brasil tinha um modelo, me permita só intervir um pouquinho, bem semelhante ao que foi a União Soviética, inchando o Estado, inchando o Estado, inchando o Estado e pouco preocupado com a produção. Tinha que dar no que deu. Agora, mas o rombo é uma coisa, o rombo da corrupção é uma coisa inacreditável, não é, Arnaldo? É números que... A palavra, acho que não há outra para definir a situação do país do que um processo de reconstrução que nós vamos ter que fazer. É reconstruir. A sensação é meio de terra arrasada. Do ponto de vista dessa questão da corrupção, né, que nós vamos ter que fazer uma reconstrução que não será fácil. Nós estamos vivendo um período em que casa com isso a questão da desindustrialização. Claro. O fato de pegar todas as grandes... empresariado no modo geral também, né, Arnaldo? O fato de pegar todas as grandes empreiteiras, nós estamos abrindo um rombo aí, você sabe que eu sou engenheiro de formação, claro. Nós tivemos um debate no Instituto de Engenharia semana passada, nós estamos vendo um risco de você ter uma entrada das multinacionais muito acentuada também, meio desmanchando a engenharia nacional, então a palavra é reconstrução. Que loucura, né, Arnaldo? Bom, quando você vai reconstruir, o que você tem que fazer? Então, você me permite aí fazer até um planejamento, porque é bom a gente falar, então hoje teve mais uma rodada Lava Jato, quem vai ser da próxima vez, tá certo? Nós podemos discutir, puxa, e o desemprego o mês que vem vai aumentar quanto e tal, mas acho que o momento está exigindo um pouco de uma discussão já mais profunda, né? Então agora é terminar de fazer a limpeza e depois começar a construir. Como é que você vai construir se você não tem referências hoje? É verdade. Um país que não tem heróis e não tem modelo. Então, por isso que vai ser um processo muito mais profundo de fazer. Acho que num estado como esse, está tudo aberto para a gente ter. Primeiro, nós tínhamos que ter novas regras eleitorais. Pensar uma reforma política para valer significaria permitir que pessoas individualmente se inscrevessem para o processo eleitoral. Acho que nós tínhamos que diminuir o prazo de filiação para o processo eleitoral para permitir que essa vontade de participar
pudesse se ampliar também de uma forma maior. Ao contrário do que vem a reforma que está sendo aprovada lá no Congresso, que diminui o tempo de campanha, eu acho que nós deveríamos aumentar o tempo de campanha, porque nós estamos vivendo um momento em que esse debate precisa ser muito mais intenso, né? Nós não podemos prever que o debate seja simplificado, que o número de pessoas que participem dele seja restrito, ou que você tenha condicionantes que limitem a que pessoas novas venham participar do processo. Acho que a visão deveria ser o oposto disso. Bom, agora surge aí a Dilma sentada com o Renan, com o Temer, o Eduardo contrário aos próprios colegas de partido, a base dela despedaçada. Ontem o Eduardo Campos falou, um absurdo, esse acordo não vai dar certo e tal. Na sua ótica, na sua experiência, o que pode sair dessa união do PMDB com a Dilma? Você fez agora, e é normal, eu já confundi isso, você ia falar do Eduardo Cunha, você falou Eduardo Campos. Claro. Eu estou dizendo até por uma homenagem, porque essa semana tiveram alguns atos, e é incrível como algumas pessoas fazem falta nesse instante, né? É verdade. O Eduardo Campos cairia muito nesse amigo momento, dele, né? Como uma pessoa de convergência, capaz de reconstruir um pouco, ajudar nesse processo, né? Eu acho que está precisando de muita sensatez, está precisando de muitas pessoas que tenham essa capacidade de agregar, né? Entendo. Agregar pessoas em torno disso. E o Eduardo Cunha é o oposto do Eduardo Campos. É verdade. Acho que nós não estamos ainda no fundo do poço. Do ponto de vista de revelações das delações, corrupção, acho que virão novas questões. Você acha que vem? Tem duas delações premiadas. Eu conversei muito em Brasília esses dias, tá certo? Duas delações que todo mundo imagina que elas abram um outro momento, que são do tal Fernando Baiano e Renato Duque, porque são pessoas muito ligadas ao núcleo que estava ali no poder, um ao próprio PT, o Renato Duque, outro mais ao PMDB. Então, isso virão aí novidades ainda maiores. Do ponto de vista da economia, nós ainda estamos vendo as consequências da desativação econômica. Tem muitas empresas que gostariam de já ter demitido gente, que não estão suportando, e não demitiram por não ter recursos para fazer demissão. É verdade. Nós temos alguns sindicatos que não estão homologando demissões, porque não tem volume também de gente para fazer homologações. Então, nós vamos também, nesse plano da economia, ainda mergulhar um pouco mais, né? Depois disso, o que virá? Eu acho, e agora começa um pouco de especulação, ninguém tem certeza, mas eu acho que a Dilma chegou a um ponto de isolamento em que ela terá dificuldades de se manter, né? Eu não estou questionando a legitimidade que vem das urnas, tudo mais, mas primeiro que tem fatos. Essa questão do TCU, se ganhou agora mais 15 dias para análise das contas, mas são 15 dias que eu acho que não vão reverter o clima, a tendência é haver uma negativa na aprovação, ou seja, uma não aprovação das contas, e eu acho que isso vai trazer um processo de indiciamento por responsabilidade. Ela falseou números. Esse buraco da atividade econômica foi facilitado no momento eleitoral por conta disso, de máscaras, maquiagens que ocorreram para não se permitir ver o buraco que estavam a situação do país, mas principalmente as contas públicas. Então, acho que nós vamos viver um período, Duda, em que o isolamento dela produzirá algum resultado, né? Sinto que hoje as forças políticas vão ter que caminhar para algum nível de entendimento, né? E, do ponto de vista da economia, todo mundo também sente necessidade de ter algum acordo mínimo em torno da retomada da economia. Então, segundo semestre duro, mês de agosto, setembro e outubro, muita crise, necessidade muito de gente que pense não nos seus projetos pessoais, pense num projeto de país, mas uma situação de isolamento crescente da presidente. É difícil. Eu acho que, independente se ela está envolvida ou não, ela não tem mais legitimidade nenhuma, né, Arnaldo?
Esse passeio do Lula por Brasília essa semana foi muito simbólico da situação, né? Primeiro que as declarações públicas são uma, talvez não pudesse ser diferentes, a realidade dos fatos é bem distinta, né? Então, o próprio Lula tem, e é isso que se comenta, está em artigos dos jornais, e não sou eu portador de nenhum segredo nisso, tá certo? Mas o próprio Lula meio tem reconhecido em círculos que ela tem dificuldade para superar essa situação, que ela não tem tido comando suficiente para fazer isso, para fazer essa virada. Então, eu acho que dentro do próprio partido e junto ao próprio ex-presidente, a situação dela se complicou muito e o isolamento dela é também aí. Porque diga-se uma coisa, nesse diagnóstico, Duda, do ponto de vista político, nenhuma dificuldade a ela foi causada pela oposição. As dificuldades surgiram da sua gestão interna e de contradições dentro do bloco do próprio governo. Foi daí que surgiram as primeiras questionamentos e essa é a origem maior da crise. Essas duas delações premiadas que você falou, que está aí do Fernando e do presidente, chega no Lula? Nos corredores dizem que sim, né? Sim. Muito próximo do Lula. Porque você acha que o Zé Dirceu vai segurar o apito ou agora que ele tem toda a sua história destruída, ele sai dando tiro também? Muito difícil avaliar isso. Eu não tenho base para avaliar. Então, mas se ele não tiver nenhuma garantia... Eu não sei dizer. Eu vou dizer assim, todo o processo de ruína de polos que estão no poder acontece por divergências internas. E todo o processo de desconstrução de organizações que tenham essa marca, aí, desculpe, eu não tenho jeito de usar outro adjetivo, tá certo? Organizações criminosas, ou seja, que atuam à margem da lei, elas são desconstruídas por contradições internas, né? Então, nesse instante, o número de pessoas que estão presas, as delações chegam ao tal número de pessoas em que são essas pessoas que vão dar informações, condições para que esse processo de desmonte seja concluído, né? Vamos ver um pouquinho o telespectador? Um prazer. Luiz Carlos da Bela Vista. O que o secretário acha da presidente Dilma no desespero em que ela está? Procurar apoio no Renan, o qual, como político, tem um passado sujo. Teoricamente eu já fiz essa pergunta, mas o que você acrescenta para o Luiz Carlos aí? Aproveitar essa pergunta do Luiz Carlos lá do Bela Vista para fazer um outro comentário. Nós temos um dado a mais que vai acrescentar um ingrediente que vai ser decisivo para o cenário político, que são as manifestações de domingo agora, né? Eu acredito que serão manifestações significativas, com muita participação, convocadas agora por dia 16, e isso será um elemento a mais nessa questão aí, Luiz Carlos. Do ponto de vista da presidente, que é a sua pergunta, né, num momento como esse, você sintetizou. Você falou assim, ó, desesperada, fazendo alianças com quem ontem falava mal dela e ela falava mal da pessoa. Então, isso tem uma conclusão, né? Isso não se sustenta no tempo. O presidente do Brasil será o Temer? Acho que o Michel Temer tem tido um papel de ser um ponto de equilíbrio nessa situação toda, e eu acho que a situação institucional pode caminhar muito para que ele seja alternativo. E nós, brasileiros, que opção nós temos? Porque nós estamos tudo no mesmo barco, né? Quem for para o lugar, nós temos que apoiar para tentar ver se ressurge um país mais sério disso aí, né, Arnaldo? Tem outra alternativa? Nós temos uma experiência que foi recente, tá certo? E uma experiência que significou um bom momento para o Brasil, né? Que foi a experiência pós-Collor, quando o Itamar assumiu, né? O Itamar também, na época, era uma figura menor na política, apagada na política, tudo mais e tal. E quando se cogitou dessa possibilidade de que ele viesse a ser, muitos disseram, tem artigos dos jornais, ó, não tem a menor capacidade, não vai ter condição, vai ser ainda pior, tudo mais e tal. E ele acabou sendo uma pessoa, né, que equilibrou o país, que estava conflagrado, quebrou a inflação, fez algumas reformas importantes e criou uma situação política para que o Plano Real
pudesse ser implantado. Né? Sônia da Vista Alegre pergunta, como está a crise da Codasp? Sônia, muito obrigado aí pela sua participação. Para que outros que não sabem, Codasp é a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo. Antigamente tinha a CAIC, depois a Codasp, é um órgão da secretaria que eu tenho a responsabilidade de comandar. A Codasp viveu um momento muito delicado. No começo do governo do Alckmin, havia inclusive uma proposta para que a Codasp fosse extinta. O governador aí atendeu um apelo que eu fiz, os funcionários da Codasp também se mobilizaram, e um grande número de municípios também que tem os efeitos desse programa maravilhoso, que é o Melhor Caminho, é um programa desenvolvido pela Codasp. Cuida das estradas rurais, cuida da produção. Eu próprio recebi aqui o prefeito Rodrigo, que foi me falar lá sobre o Melhor Caminho, foi lá o nosso secretário aqui da Agricultura de Bauru, foi tratar dessa questão. O Moisés Rosa já me insistiu isso várias vezes, meu vereador amigo aqui, para que nós pudéssemos fazer, e nós estamos aí com essa, inclusive, intenção de fazer aqui. Uma das primeiras visitas que eu fiz foi aqui também em Bauru. Eu tive com o nosso pessoal da Codasp, tive aqui com os nossos escritórios aqui em Bauru. Nós temos o nosso escritório regional, que é o que faz o apoio da extensão rural, coordena as casas da agricultura. Nós temos o nosso escritório de defesa e nós temos uma agência da APTA também, assim, de pesquisa, além da Codasp. Então, nós juntamos todos aí da Secretaria, dialogamos, tem sido muito positivo esse trabalho. Codasp, boa notícia, Sônia. A Codasp está indo bem e nós mudamos o conceito. Além de tratar da questão de estradas, a Codasp começou a assumir o seu perfil de uma companhia de desenvolvimento agrícola. E nós temos agora uma grande questão, que é em função do novo Código Florestal, temos que recompor mata ciliar, área de APP, e os agricultores vão fazer também a sua reserva legal. E nós estamos equipando, já tem convênios, a Codasp já está fazendo um trabalho importante nesse sentido. Então, acho que nós vamos dar conta daquele trabalho que era de garantir a reestruturação e retomada da Codasp. O Pedro Valentim, secretário. Nosso querido Pedro Valentim, esse é um partícipe. Ele está falando aqui, ó. Estou filiado agora ao PPS. Ah, eu não sabia disso. Tá vendo? Ó, Nem Pedro. eu, hein? Nem eu, hein? Ó, Pedro, muito obrigado por essa confiança e eu tenho de você a melhor lembrança. Muitas vezes você aqui no programa me cobrando em vários assuntos aqui, mas sempre de uma forma muito participante. Estou muito feliz de ter se filiado ao PPS, hein? Muito obrigado. Aí ele continua. Secretário, com mais de 70% de rejeição no momento, a presidente Dilma está sem condições de governar. Eu concordo. No entanto, a oposição ontem na Câmara gritava: Cunha, guerreiro do povo brasileiro, conforme reportagem da Folha de São Paulo. Como a população quer que a oposição quer que a população confie nela, se está apoiando alguém a acusar de receber 5 milhões de dólares em propina? O Pedro, vamos só recordar algumas coisas. Primeiro do nosso PPS, agora já juntando com você. Nós, na Câmara, tivemos um candidato próprio. Nós apoiamos o candidato Júlio Delgado. Nós, o PSB, um conjunto de partidos. Então, essa foi ali a nossa participação, tá certo? A oposição, o DEM apoiou o Eduardo Cunha, o PSDB não, tá certo? Então, nós tivemos ali uma posição distinta. Segundo, essas pessoas que têm uma relação com o deputado Eduardo Cunha não são principalmente a oposição. A oposição na Câmara Federal hoje está restrita a cerca de 100 deputados. São os 10 que tem o PPS, o PSOL tem 3 deputados, tá certo? O DEM tem 12 ou 14 deputados, eu posso estar errando em um outro número, e o PSDB tem 44 deputados. Tá certo? Bem, todos que nós congregamos ali são 100 deputados. A base de apoio e essas manifestações que ocorreram são de deputados de diferentes partidos e todos eles, na sua maioria, compondo a base de apoio do governo. O Luiz Cláudio pergunta, como que está a situação das usinas de cana?
As dívidas e o futuro do álcool e o açúcar no Brasil estão condenados? Olha, primeiro estão numa situação difícil, viu, Luiz Cláudio? Os números, nós já tivemos a ocasião de conversarmos aqui, junto com o Duda, com vocês, sobre essa questão. 60 usinas fecharam nos últimos 5 anos, 80 estão em recuperação judicial, e nós temos parques como o Parque da Indústria de Base de Sertãozinho, o Parque da Indústria de Base de Piracicaba, que foram desmontados. Empresas tradicionais como a Dedini, a Zanini, inclusive no mundo todo conhecidos nesse setor de excelência, em recuperação judicial, com risco de falência. Então, essa é a situação. Tiveram 2 notícias que foram um refresco momentâneo para o setor. Primeiro, o aumento da mistura de 25% para 27% do etanol na gasolina. Isso deu um respiro. Nós precisamos de fazer com que isso ainda possa ir até 30%. Segundo, unificar o ICMS, como tem em São Paulo, de 12%, dos outros estados no etanol. E a segunda notícia, casada com isso, foi que o governo retomou a CID. O que era a CID? Era o imposto que tinha sobre a gasolina e que ela faz exatamente essa diferença. Etanol produz emprego, gasolina pouco. Etanol é amigável com o meio ambiente. Gasolina poluidora. E terceiro, o etanol produzido no Brasil. Gasolina cada vez mais importada. A nossa produção tem crescido pouco. O que tem havido de aumento da produção do pré-sal tem declinado nos poços da Bacia de Campos e nos costos em terra. Então, a produção da Petrobras se manteve ao longo dos anos. Não aumentou nadinha. O consumo aumentou, mais veículos. Todo ano 3 milhões de veículos, esse ano vai ser menos, mas nos anos anteriores 3 milhões de veículos na rua, aumentando a produção. Né? Então, com isso, nós tivemos a retomada da CID. Deu um alívio. Para se ter uma solução definitiva, é o dia que tiver claro que etanol, quanto vai ser a participação do etanol na matriz de combustível e quanto vai ser a cogeração de energia para, a partir da biomassa, bagaço da cana, produzir a energia. O que tem? O Brasil está se preparando para ir para a COP21. É o grande encontro que vai ter no fim do ano em Paris, do mundo inteiro, para discutir a questão de mudanças climáticas. Preparando isso, o G7, que são os grupos dos 7 maiores países, se reuniram mês passado. Obama e a Angela Merkel comandaram isso, a da Alemanha e os Estados Unidos, e disseram o seguinte: nós vamos acabar com o petróleo. Não é de imediato, mas esse é o cenário. Energias renováveis. O Brasil podia estar na liderança disso. Tudo que o Brasil tem para apresentar na COP é o etanol. E nós estamos enfraquecendo esse programa. Isso daí poderia ser uma forma da gente estar inserido no mundo, ampliando o mercado, exportando o próprio etanol, ou equipamento e a nossa tecnologia para produzir isso. Ontem, um ex-aluno que está terminando engenharia fez uma pergunta para mim, você vai responder para ele. Ele tem 15 mil reais e perguntou: Duda, não seria um bom negócio eu comprar ações da Petrobras agora, porque chegou no coisa, eu pegar esses 15 mil e pôr na Petrobras? Você faria isso? Eu acho que pode ser um bom investimento. Eu achei isso também. Porque eu acho que chegou no fundo do poço mesmo. Né? Nós vamos ter, tá certo, uma situação aí que é do declínio do preço do petróleo, porque tem umas coisas que acontecem no mundo e tem a ver com a vida da gente, né? Alguns falam, o Duda fala de assuntos que são tão distantes. O que aconteceu na geopolítica do mundo de 15 dias para cá? Mais importante, o acordo do Irã com os Estados Unidos. Verdade. Tá certo? Porque esse acordo, que eu acho que foi bom para a história da humanidade, parar com o negócio e tal, mas o Irã vai despejar petróleo no mundo. Ele estava com sanções, ele estava com exportação limitada. Fazia debaixo do pano. É verdade. Embora não seja fácil debaixo do pano passar no avião petroleiro, né? As pessoas percebem, tem acordos aí subterrâneos, mas fazia isso. Então, com isso, o petróleo ainda vai ter uma baixa. Mas, para o jovem estudante aí, acho que é um investimento do futuro apostar. É o que ele Sabe pensa, por quê? deixar para É a pergunta que foi feita na questão anterior, tá certo? Nós estamos falando aqui um programa que fala das dificuldades. Eu 2 vezes mencionei, não chegamos ao fundo do poço. Falei que a situação econômica vai deteriorar, mas sabe qual a boa notícia disso tudo? É o Brasil, né?
O nosso país tem uma vitalidade extraordinária, né? O nosso país tem aguentado tantos desaforos e tem energia ainda. Então, apostar no Brasil é uma boa aposta sempre, tá certo? Apesar das mazelas, Arnaldo está ignorando. Não, estou reconhecendo o que tem. Estou achando que ainda nós vamos passar por um momento, mas a médio prazo, longo prazo, este é o país. É um país abençoado, isso que nós temos aqui. Arnaldo, o Rio Grande do Sul já está parcelando salário de funcionários públicos. Você acha que esse risco pode chegar no governo federal? Primeiro, isso vai chegar no governo federal. O governo federal já está fazendo isso, não de salários. Não. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida... Mas lá de salário, no Rio Grande do Sul. Lá já chegou no salário. O Minha Casa Minha Vida está atrasado. As obras todas foram redefinidos, os cronogramas. Então, o governo já está atrasando o dispêndio. Nós temos casos de embaixadas que estão sendo fechadas. Vai chegar no salário, na certeza, né, Arnaldo? Eu acho que o salário, o governo vai tentar, no limite, preservar não tem dinheiro, essa situação, né? Mas tem muito corte para fazer. O governo que menos fez a lição de casa não foram os municípios, não foram os estados, foi o governo federal. O corte no custeio do governo federal foi muito pouco ainda. Pequeno. Tem corte de custeio para ser feito. Quando se fala da diminuição do ministério, é mais até por um simbolismo, né? Quer dizer, não é o número que vai redefinir, mas são gastos cotidianos que são feitos, né? Então, o governo vai ter que fazer. Ontem não, hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Você vai... Anteontem, terça-feira, eu tive com um grande amigo, conselheiro do Tribunal de Contas, o Dimas Ramalho. E fui levar a ele uma preocupação, e ele estava muito ciente disso. Ele atualmente lá é o vice-presidente já do tribunal, que é a situação dos municípios. O ano passado, contas do ano passado, sabe quantos municípios tiveram suas contas rejeitadas? 50%. Nossa. E nós estamos vivendo, de vez em quando tem um mal feito, deve ser punido. Mas eu estou falando de uma situação estrutural. O município tinha uma receita. O limite de pagamento de pessoal estava aqui. A receita caiu, o percentual modificou. O limite prudencial, que é 46,65% de gasto por pessoal com a lei de responsabilidade fiscal, os municípios estão estourando esse limite pessoal sem fazer um aumento, sem admitir uma pessoa a mais. Por quê? Porque a receita caiu. Então, nós vamos ter que estudar uma forma de flexibilizar isso, porque senão todos terão suas contas rejeitadas. Eu acho que só vamos conseguir fazer mudanças aceitas pela população a hora que o governo federal atrasar salários. Como aconteceu na Grécia. Aí eu acho que todas as correntes sociais e dos de todos os poderes vão parar para pensar a hora que cada um vê. O Duda, esse programa nosso aqui está diferente. Eu já tantas vezes vim aqui, né? Hoje nós estamos falando dos assuntos, mas sempre nós falamos com um grau muito de entusiasmo. Hoje nós estamos meio assim, tem um tom melancólico nas coisas que nós estamos falando, né? Verdade. Então, sem se deixar contaminar por isso, mas vamos falar outra coisa, porque eu estou achando... Ontem eu participei de um debate muito interessante à noite. Estava o Chico Graziano, estava lançando um livro, dando um balanço na trajetória do MST. Né? Crítica, obviamente. E um outro professor, que foi um professor, um dos fundadores do PT, vou dar o nome dele, Zander Navarro. Hoje, na página 2 do jornal Estado de São Paulo, tem um artigo brilhante dele. Ele me disse: Arnaldo, leia meu artigo amanhã, e eu vim lendo aqui na trajetória aqui para vir para o programa. Recomendo, quem quiser, leia isso aí. Eu estou preocupado com duas coisas agora. Assim, mas, Arnaldo, qual é a sua preocupação maior? Primeiro, nós, num momento como esse, de vazio de poder, nós não temos poder. O poder está fragmentado. Totalmente. Ela está esvaziada. Você tem o risco de ver a exacerbação das demandas corporativas e localizadas. Se você pegar cada um, você vai ver. Ontem, eu cheguei em casa tarde, liguei, tá certo? E lá no plenário da Câmara, estavam lá os policiais rodoviários federais, que estavam pedindo por um adicional noturno. Você pega cada uma das questões. Na semana passada, estava lá o pessoal da enfermagem pedindo a jornada de 30 horas. Tá certo? Outro dia, você estava um outro assunto. Você pega cada uma das coisas, se você for analisar, as pessoas têm razão.
É necessidade melhor de trabalho, é uma remuneração, o salário está sendo corroído, tudo mais tal. Então, o que é o problema do país? É quando você pega isso isolado. Então você passa a ter padrinhos de interesses localizados, mas quem está órfão nisso? Quem não tem padrinho? O interesse público. Eu não tenho dúvida. Que é a capacidade de você dizer assim, não, isso não dá agora, nós temos que passar por um período para poder dar certo depois. É isso que eu estou Tá dizendo. certo? Falta O consciência governador de que Alckmin, o dinheiro acabou. tomou uma decisão difícil. É. Quando foi com os professores. Verdade. Ele não teria vontade de dar aumento para os professores em São Paulo? Teria vontade de dar aumento? Lógico. Tá certo? Aguentou uma greve de 90 dias, que foi pequena, foi se esvaziando e tudo mais, tá, mas o que foi ali? Ali foi um momento de tomada de uma posição difícil, dura, custosa, mas que você tinha necessidade para fazer isso, porque o interesse público, quer dizer, num momento como esse, não tem salvações individuais. Não adianta você resolver o seu problema. Porque você resolve, você pode até conseguir um aumento, mas depois não tem dinheiro para pagar o salário. É isso que você está dizendo, né? Claro. Então, eu acho que nós estamos vendo. Segunda questão, nós não podemos, nesse momento, afastar pessoas. Nós temos que afastar conceitos e nós temos que sepultar práticas. Então, o que está evidente hoje? Que artificialismo na economia não funciona. Quando o governo segurou o preço do combustível e da energia, um dia eu debati aqui, eu falei assim, vai vir um grande aumento logo depois da eleição, tá certo? O Arnaldo exagerou, eu falei, vai vir um aumento de no mínimo 30%, 40%. Eu estava errado, foi muito maior. É. Eu mesmo tive que refazer a conta para depois. Então, quer dizer, não tem artificialismo, não tem mágica fiscal, tá certo? E do ponto de vista dos direitos sociais, não tem populismo. Tudo que você fizer e for muito de graça, volta depois e o recuo é muito maior. Ou seja, é melhor subir pela escada do que você subir de elevador e depois cair de uma forma muito abrupta. Deu muito, você vai formando um exército de incompetentes, né? De pessoas que cada vez quer mais. Desestimulando valores a como a produção. questão do trabalho, É. tá certo? O mérito para a pessoa poder evoluir nisso aí. Quem de nós não ouviu a história da pessoa dizendo assim, não, mas ó, eu trabalho, mas não me contrata porque assim eu continuo recebendo ali a bolsa, tudo mais e tal. Uma nação não se constrói com referência como essa. Claro que não. O primo... Tem um montão de perguntas aí. Vamos procurar dar uma corridinha. O primo quer saber como é que estão em... O primo é ex-vereador. Você conhece o primo, né? Sim, eu conheço. Gostaria de saber como está o andamento dos subsídios estaduais para o seguro agrícola. Ele é profissional de seguro. Aos produtos rurais, através da contratação de seguradoras privadas. Olha, o primo, nós temos o FEAP, você é do ramo, sabe? Nós, em São Paulo, é o único estado que faz isso. Nós complementamos o seguro agrícola através desse recurso, nosso pagamento está em dia. O governo federal, você sabe, estava com a alíquota do ano passado atrasada. Agora, a ministra anunciou e pediu autorização para pegar dinheiro deste ano para pagar do ano passado, tá certo? A medida provisória já está em vigor e nós esperamos que agora, em agosto, isso seja feito. Da nossa parte, o seguro, parte do governo do estado, está em dia e nós estamos querendo estudar, porque hoje o seguro é com relação à produção, risco climático. Nós estamos querendo avançar, tem um seguro já que é anti-pragas e anti-doenças, que tem para, no caso específico da citricultura, da laranja, nós estamos querendo estudar isso para estender para outras categorias, outras cultivares, e queremos também avançar, isso foi uma das pautas que eu tratei, porque aí precisa de uma legislação federal, para que nós possamos ter o seguro de renda, que é o seguro que tem, e aí fecharia um arco de proteção, no sentido de proteção não para dar subsídio, tá certo? Proteção para dar segurança para que o nosso produtor, quando tiver algum tipo de comprometimento da sua safra ou da sua renda, ele possa ter o apoio para passar por um determinado momento. Muito obrigado pela pergunta. Newton pergunta, boa tarde, professor Duda e deputado. Na década de 80 eu aprendi na escola que o Brasil seria o celeiro do mundo, mas enfrentava vários problemas de escoamento de produção. Estradas, vicinais, falta de silos e etc., portos e etc. Como estamos hoje? Já somos os celeiros do mundo? Temos silos
Desenvolvemos a biotecnologia que o Lula falava tanto em desenvolver, temos como escoar a produção e o agronegócio vai desenvolver mesmo? Bela pergunta. Bela pergunta, ela é complexa, então o Duda, estou me fazendo sinal aqui para ser mais econômico aqui, né? Mas vamos ter outras ocasiões aí, claro. Depois me mande o seu e-mail, aí quem se interessar, reitero um convite que eu fiz no começo, para me mandar um informativo da secretaria. O Nilton é presidente da Senag, viu? Então, muito obrigado, Nilton. Aí eu não havia na hora associado. Tá. Nilton, primeiro, Brasil é o maior exportador de proteína animal do mundo, tá certo? De carne bovina, o primeiro, carne de frango, o terceiro, carne suína, o quarto. O maior do mundo nessa somatória, disparado na frente. Segundo, soja, maior exportador também. Nós temos produções muito grandes nos Estados Unidos e na própria China, mas eles consomem, então somos os exportadores. Então o Brasil é um celeiro, sim, do mundo. Hoje é um abastecedor do mundo, mas com uma condição, você tem toda a razão, precária de infraestrutura. Poderíamos ser muito maior. Parte significativa da nossa safra se perde por não ter armazenagem adequada e por não ter transporte que tenha qualidade e a baixo custo. Então, isso é um problema que persiste da logística. Do ponto de vista da biotecnologia, nós temos avanços interessantes que estão acontecendo, tá certo? E o Brasil, com isso, vai, inclusive, diminuir a sua dependência de importação de alguns químicos, que ainda é um limite para o crescimento da nossa agricultura. Muito obrigado. O Reginaldo lhe pergunta: deputado, como secretário estadual da Agricultura, como que o senhor consegue enxergar que realmente é necessário uma Secretaria Municipal de Agricultura em Bauru? Acho que ele se refere às terras fracas de Bauru, pouca produção agrícola. Eu não sei se ele está questionando, né? Mas não, ele está perguntando. Tem uma área rural, né? Tem uma atividade importante aqui, né? Eu tenho visto que a Secretaria, além dessa demanda que me foi colocada, da questão do melhor caminho, tem uma preocupação também de fazer um levantamento e preservação das nascentes aí na nossa área rural. Nós temos toda a questão de proteção em torno da questão também dos rios aqui, isso é importante. E temos gente vivendo na zona rural de Bauru. É muito expressivo, não é a atividade econômica mais intensa, não é onde se congrega mais gente, mas tem muita gente, acho que se justifica termos aí um trabalho voltado a esta área aqui em Bauru também. Em termos de Brasil, a agricultura ainda é quem está salvando a balança comercial, não é? A balança comercial e o nível de atividade econômica. Nós vamos ter esse ano um decréscimo de 2% na atividade. Fosse medido só a situação da indústria, isso significaria um decréscimo de 5%. É, eu sei. Fosse medido o setor de serviço, um decréscimo de 6%. É. E a agricultura exatamente é que permitiu que a queda que haverá não fosse tão grande assim. Arnaldo, já estamos com 1 hora de programa. O que você gostaria de colocar mais para o nosso telespectador? Se você voltar para cá rapidamente, vem correndo outra vez. Eu quero muito voltar, Duda, te agradecer demais a oportunidade, a todos vocês que participaram, deixar o meu convite, tá certo? Para que no dia 16, agora no domingo, nessas manifestações, a cidadania possa se manifestar mais uma vez. É isso que é o caminho da reconstrução. Os arranjos políticos vão e voltam, mas quando a população se manifesta, eles se aceleram e as pessoas sabem que têm obrigação de apresentar alternativa. 2 coisas que eu mencionei, também já falamos demais, mas vamos aproveitar esse momento para renovar método, postura, mais do que afastar pessoas, modificar a forma de funcionar a política e as prioridades do país. Aí a gente pode até entender que essa crise seja uma crise que permita o país amadurecer e retomar o seu ritmo. Se reconstruir. Domingo estamos lá exatamente dando esse brado. Chega de tanta coisa errada e vamos reconstruir o país, que é um país rico, né, Arnaldo? País admirável, né? Admirável. Que suporta tanta malcriação, desmazelo, e ainda tem esse povo generoso, capaz de fazer a reconstrução que você se referiu. Arnaldo, obrigado pela presença, viu?
Não, me desculpe, telespectador, ficaram bastante perguntas, mas os temas foram realmente em cima da crise nacional que hoje afeta todo o relacionamento, quer no município. Não falamos de Bauru, não falamos da política local. Eu não sei se o Arnaldo volta daqui uns 15 dias, é difícil, né? Vou estar de volta, sim. Vai. Vou voltar agora. Então já está agendado. Por volta da Semana da Pátria. Vou estar aqui, daqui começo de setembro. Maravilha. Então, já está Estamos compromisso. combinados. Eu agradeço a sua audiência. Domingo estamos lá na passeata e queremos que seja ordeira, mas que realmente se registre a indignação de um povo que trabalha e que espera coisas melhores para o nosso país. Tchau.